Fala, nação rubro-negra! É isso mesmo que você acabou de ler na capa deste vídeo. Acordo verbal Arthur Jorge. O que era para ser uma renovação tranquila com o nosso atual campeão virou uma guerra de egos e estratégia que pode mudar o comando do Flamengo em 24 horas. Se prepare, porque o buraco é muito mais embaixo. O que estamos vivendo nos bastidores é uma sensação de traição entre a diretoria e a comissão técnica. A pergunta que não quer calar é: como o receio político de BAP em setembro criou um monstro financeiro na negociação com Jorge Mendes e por que o acordo verbal com Arthur Jorge pode ser o checkmate definitivo contra Felipe Luiz? Eu vou te dar essa resposta nesse vídeo, mas para você não ser pego de surpresa e entender o peso disso, você precisa conhecer o contexto absurdo que eu vou te revelar agora. E olha, enquanto a novela do treinador não acaba, uma peça fundamental do nosso ataque acaba de atingir números históricos e já fala em aposentadoria precoce no clube. Então já esmaga o like, se inscreve no canal para não ser o último a saber e ativa o sininho, porque o que eu vou te contar agora pode ser o fim da era Felipe Luiz no comando do Mengão. Mas antes de eu abrir o jogo sobre o substituto que já está na espreita, a gente precisa entender como a soberba e o medo político da diretoria transformaram um céu de brigadeiro em uma tempestade infernal. O passado nos condena a lembrar de momentos em que o Flamengo foi amador justamente quando deveria ser gigante. Quem não se recorda daquelas negociações arrastadas que terminaram em saídas traumáticas, deixando o clube sem rumo no meio da temporada? Pois bem, a história está se repetindo de um jeito vergonhoso. Em setembro, a renovação estava selada, os valores estavam na mesa e o aperto de mão era certo, mas a cúpula rubro-negra, com aquele receio medíocre de críticas externas por um acerto que eles julgavam apressado, decidiu travar tudo. O presidente BAP teve medo de assinar o papel porque o Palmeiras estava na frente e a Libertadores ainda era um sonho. Essa hesitação ridícula foi a maior injustiça que poderiam cometer com um ídolo que estava dando sangue no banco de reservas. O impacto financeiro dessa demora é uma fortuna que agora vai sair do bolso do clube. Em setembro, o preço era 1. Agora, com a Taça da Libertadores e o caneco do Brasileirão na prateleira, o staff do Felipe Luiz, liderado pelo tubarão Jorge Mendes, subiu o sarrafo para as alturas. Taticamente, o Felipe já provou que o time joga por ele, mas esse imbróglio financeiro gera uma instabilidade que nenhum esquema 4-3-3 consegue segurar. O impacto emocional na nação é de pura indignação. O torcedor entra no Maracanã querendo celebrar a glória, mas sai com um gosto amargo de que o sucesso subiu a cabeça de quem deveria estar blindando o nosso comando técnico. Para tudo e preste atenção nisso que ninguém está falando. O que eu descobri agora nos bastidores vai te deixar furioso com a falta de tato político nessa gávea. O Jorge Mendes, que não brinca em serviço, ficou completamente enfurecido quando o BAP recuou em setembro. Ele entendeu aquilo como um desrespeito monumental à carreira e ao trabalho de excelência que estava sendo feito. Se a diretoria permitir que esse ego ferido destrua o ambiente, será a maior vergonha desde que deixamos o Jorge Jesus escapar por entre os dedos. Se o Felipe renovar agora, o Flamengo se torna imbatível, porque finalmente teremos estabilidade. Mas o custo político e financeiro dessa brincadeira de esperar o resultado vai ser cobrado em dobro. Essa insegurança de quem manda no clube criou um monstro. O staff do treinador agora tem a faca e o queijo na mão. Ou o Flamengo paga o que eles pedem após os títulos, ou o projeto é jogado no lixo por causa de uma assinatura que não aconteceu quando deveria. E é esse cenário de caos que nos traz de volta a pergunta que está tirando o sono de todo flamenguista. Como o receio político de BAP em setembro criou um monstro financeiro na negociação com Jorge Mendes e por que o acordo verbal com Arthur Jorge pode ser o checkmate definitivo contra Felipe Luiz? Fica comigo, porque o que eu vou te contar sobre esse plano B português vai te mostrar que o Flamengo já está pronto para apertar o botão de ejeção se a corda estourar de vez. Mas antes de eu te entregar o veredito sobre essa sombra que paira no comando técnico, a gente precisa reverenciar quem carrega a alma desse clube nas costas, mesmo quando o mundo tenta derrubá-lo. O passado nos condena a lembrar de ídolos que foram injustiçados por lesões ou por julgamentos precipitados da mídia e de tribunais. Quem não se lembra do drama daquela contusão monumental no joelho que quase tirou o Bruno Henrique dos gramados para sempre? Pois bem, em 2025, o Rei da América deu a volta por cima de um jeito histórico. Ele não só superou os problemas extracampo no STJD, como se tornou o atacante mais utilizado pelo Felipe Luiz, acumulando mais de 3.500 minutos de puro suor e dedicação. É a prova viva de que a mística rubro-negra não morre. O impacto financeiro de manter um atleta desse calibre, prestes a completar 35 anos, é alto, mas cada centavo se paga pela liderança que ele exerce.
Taticamente, ele continua sendo a válvula do escape mortal, o pesadelo de qualquer lateral adversário que ouse subir ao ataque. O impacto emocional é absurdo. A nação explode toda vez que vê o camisa 27, ou 17, não importa o número, a essência é a mesma, arrancando em velocidade. Ele é o símbolo de uma era vitoriosa que se recusa a passar o bastão. Para tudo e presta atenção nisso que ninguém está falando. O que eu descobri agora nos bastidores vai te deixar furioso com a possibilidade de uma despedida precoce. O próprio Bruno Henrique já ventila a ideia de pendurar as chuteiras no final do ano que vem. Se a diretoria permitir que um monstro desses saia sem um planejamento de sucessão à altura, será a maior vergonha desde que perdemos referências históricas sem o devido respeito. Se ele continuar nesse ritmo, o Flamengo se torna imbatível, porque tem em campo alguém que entende o que é ser Flamengo mais do que qualquer tática de prancheta. E olha como as coisas se conectam, nação. O Bruno Henrique é o cara de confiança do nosso atual treinador, o jogador que mais entregou minutos em campo para o esquema funcionar. E é justamente por isso que a instabilidade na renovação do comandante é tão perigosa. Como o receio político de BAP em setembro criou um monstro financeiro na negociação com Jorge Mendes e por que o acordo verbal com Arthur Jorge pode ser o checkmate definitivo contra Felipe Luiz? Fica ligado, porque se o treinador mudar, até o futuro do nosso rei pode ser impactado por esse turbilhão que virou o ninho do urubu. O que parecia um desfecho óbvio de gratidão e glória virou um cenário de guerra fria nos bastidores da Gávea. O Flamengo, em uma manobra que soa como uma afronta à nossa história recente, já costurou um acordo verbal com o português Arthur Jorge para assumir o comando técnico caso a renovação com Felipe Luiz naufrague de vez. É inadmissível que, faltando apenas 4 dias para o fim do vínculo, o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro esteja sendo tratado com essa incerteza por causa de cifrões. A diretoria esticou a corda ao limite e agora flerte com um substituto enquanto nosso maior ídolo da prancheta ainda nem sequer disse adeus. É um evento de tensão monumental que coloca em risco toda a nossa soberania para 2026. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. Como o receio de BAP em setembro criou um monstro financeiro na negociação com Jorge Mendes e por que o acordo verbal com Arthur Jorge pode ser um checkmate definitivo contra o Felipe Luiz? Nação, o meu veredito é visceral. O BAP jogou contra o próprio patrimônio quando hesitou em setembro por medo de críticas. Ao não assinar o contrato quando o Felipe ainda não tinha os títulos na mão, ele deu ao empresário Jorge Mendes o argumento perfeito para cobrar uma fortuna agora. O monstro financeiro foi criado pela própria diretoria. E o acordo com Arthur Jorge é o checkmate porque serve como uma ameaça pública. Ou o Felipe aceita o que o Flamengo quer pagar, ou o clube aperta o botão de ejeção e traz outro português. É uma estratégia arriscada que pode manchar a relação com o ídolo eterno por pura falta de timing político. Nesse vídeo, nós vimos como o receio de BAP no passado inflacionou o preço do nosso treinador e como o Jorge Mendes está usando as taças de 2025 para encurralar a diretoria. Entendemos também a importância monumental do Bruno Henrique, o atacante mais utilizado do ano, que deu a volta por cima de forma histórica, e desvendamos esse plano B perigoso chamado Arthur Jorge, que já está nos arredores da Gávea. O resumo é que o Flamengo vive um impasse desnecessário, que poderia ter sido resolvido com um pingo de coragem administrativa meses atrás. Se você é Flamengo de verdade, não pode perder as notícias de amanhã. Aqui a notícia é verídica e o sangue é rubro-negro. Se inscreve, ativa o sino para não ser o último a saber e venha fazer parte da nação que sabe tudo sobre o Flamengo. Já é inscrita? Agora sim! Saudações rubro-negras!